Tudo bem, pessoal? Vamos começar aí falando da centralização monárquica, que é bem um resumão de tudo que já foi falado nas outras videoaulas. Então aí a primeira pergunta que eles colocaram ali, o que a coroa diz sobre a pessoa que usa? Então a coroa ali que mostra é, o monarca, o líder de determinada região. Qual sistema o governo representa a coroa que está acima da cabeça da Elizabeth II? Então a gente sabe que o sistema governamental é monárquico, absolutista. Falando aqui um pouquinho, andando aqui eles passaram uma linha do tempo mostrando como é que chegaram até esse momento da monarquia. Então passou-se por aquilo que a gente já tinha falado, que é a queda do Império Romano, que leva o pessoal a se centralizar nos feudos. E a gente sabe toda aquela história do feudo, de ter o senhor feudal, de ter os servos naquelas péssimas condições. Aí acontece as cruzadas entre 1060 e 1270, em que enriquece muito os comerciantes. E aí, enquanto os feudos passam a ter fome devido à peste negra, devido a não conseguir fazer as colheitas, e aí começa a passar uma grande fome, então os feudos acabam sendo desconstruídos, já que todo o poder aquisitivo passou-se a centralizar nos comerciantes que estão nos burgos, nos comércios, nas cidades. E aí então, dentro dessa fraqueza surgem os monarcas em 1400, que vai convencendo as pessoas, vai convencendo os plebeus, vai convencer os burgueses, vai convencendo a igreja, óbvio, diminuindo o poder de todo mundo, centralizando esse poder e unificando os territórios, fazendo a formação dos estados nacionais, em troca de proteção. Principalmente isso, a ideia de proteção, de alguns manterem os seus prestígios, porque realmente a cidade mudou, o sistema mudou, então não tem muito aonde você correr. Então já está mantendo um certo privilégio, isso acaba sendo importante. Então isso vai centralizando tudo nas mãos do rei. Você vai fazer parte, mas você tem ideia que tem um limite aí que você deve aceitar, sem perder o seu certo prestígio na sociedade. E no caso dos plebeus, terem a proteção e a promessa de não ter mais fome ali na região. E aí, em 1492, tem a primeira viagem de Colombo, em que depois vai acontecer a descoberta das Américas, o domínio sobre as Américas. Em 1500, no século XVI, a gente tem um renascimento cultural, quando volta a fazer algumas pinturas que eram proibidas durante a Idade Medieval, onde vai também nascer o renascimento científico, que a gente falou na última aula, em que vão fazer mais pesquisas, vão passar a entender um pouquinho melhor, vão passar a raciocinar, vão comprovar aquilo que antes era só explicado pela igreja. Então, todos os fatores que foram importantes para essa concentração do poder monárquico. No caso político e religioso, a criação de uma burocracia estatal, eu estou acima de todo mundo, então a política é tratada por mim, e a questão religiosa, quem cuida é a igreja. Então tem uma diminuição, antes a igreja ficava acima, agora a igreja fica abaixo do mundo político, mas tendo uma influência ainda sobre a sociedade. Questão socioeconômica, quem é que vai legitimar o poder dos reis, que óbvio não vão ter rios de dinheiro, mas vão ter apoio da burguesia em troca também de certos prestígios, porque a burguesia também ia se interessar na unificação de um país, a unificação dos mercados, a unificação da moeda, tendo o mesmo preço no território, que facilitaria o enriquecimento e as vendas deles. Então isso também vai ser muito importante. E as culturas também, que é a ideia da formação de um exército real, um exército fixo ali para servir e ser leal ao rei. Então esses fatores vão centralizando o poder nas monarquias, tornando os reis muito poderosos. A gente também tem a questão da peste negra, né? Ou peste bubônica, foi uma pandemia que ocorreu na Europa entre os séculos de 1347 a 1355, foi transmitida por pulgas encontradas em ratos. Então essa pandemia aconteceu naquele século, que eram doenças que não tinham cura. Então as pessoas tinham muito medo, porque ela tinha um alto nível de contágio. Então a peste negra acabou matando muita gente, que enfraqueceu
o sistema feudal. Né? Isso também vai influenciar, porque quando a gente falou com o enfraquecimento econômico, o enfraquecimento de segurança, o rei que acaba sendo uma válvula de escape. Vamos ficar debaixo das asas do rei. E também tivemos a Guerra dos 100 Anos, guerra que durou 100 anos entre Inglaterra e França, que tiveram alguns momentos que também são muito importantes para o fortalecimento do poder real, como a gente falou na aula, na formação da França e da Inglaterra. Isso vai fortalecer a formação dos seus estados nacionais. Então, a primeira fase aí de 1337 a 1364, tivemos a vitória de Eduardo III da Inglaterra, o controle do canal da Mancha e o investimento dos burgueses de Flandres, que vão ajudar nessa primeira fase da vitória da Inglaterra. Então a Inglaterra venceu com o apoio aí da burguesia e passou a ter o controle de alguns territórios da França. A segunda fase, de 1364 a 1380, nós tivemos a ofensiva de Carlos V da França, em que ele reconquistou os territórios tomados pela primeira fase da vitória da Inglaterra e a vitória contra o reino de Castela, né, que vai ser a futura Espanha, como a gente falou na última aula. A terceira fase, de 1380 a 1453, nós tivemos a sucessão do trono francês para o Carlos VI, investidas inglesas com Henrique V, que era o rei ali da Inglaterra, e a Joana d'Arc como forma de um exército. Quem que é a Joana d'Arc? Se a Joana d'Arc não está aqui, mas Joana d'Arc tem uma história que conta sobre ela, de que era uma mulher que teria, na lenda deles, né, tanto que tem a Santa Joana d'Arc lá na França, em que Deus teria falado com ela de que ela deveria liderar os franceses, assim eles conseguiriam várias vitórias a favor, mas a mulher não pode fazer parte do exército. Então ela vai, conta a história que ela vai falar com o rei fica sabendo, troca de roupa com o bobo da corte, ela chega, mas ela percebe o porte do rei, né? Então ela sabe que o bobo da corte não conseguiria, só de observar ela sabia que aquele não era o rei, pelas atitudes, e viu uma pessoa ali elegante, no seu estilo de rei mesmo. Ela se curva pra ele fica impressionado, eles conversam e ela explica que ela quer fazer parte do exército. Ele permite, e com a Joana d'Arc liderando o exército francês, eles vão conseguindo uma série de vitórias contra os ingleses, até um momento em que ela é acusada de bruxaria e acaba sendo queimada viva pelos seus próprios colegas, né? Então todos esses fatores de guerras que fazem parte da centralização do poder, tudo isso é muito importante para esse período de tentativa de riqueza cada vez maior dos reis, mas também a legitimidade, a questão muito importante de centralizar o poder. Todos esses fatores que a gente citou aqui são importantes para isso. Espero que tenha ajudado. A gente fala na próxima aula.